Acho que a gente já pode dar início, né? Então, começando oficialmente, você pode estar vendo essa gravação pelo YouTube, no nosso canal, Silvio Vilela-Vila. Eu estimulo muito que você entre para o nosso grupo do Telegram. Você vai chamar Vila Mentoria. Se você não tem o Telegram, instale. Você vai crescer muito com o Telegram. É um aplicativo que vai se desenvolver demais, tem muitas funcionalidades. Nós vamos formar um grupo de pessoas interessadas em desenvolvimento pessoal lá. Bom, eu sou psicólogo clínico, mas nesse canal no YouTube eu vou atuar mais como mentor, né? O que é o mentor? Alguém que fez uma trajetória, conhece alguns caminhos, conhece alguns atalhos e vai te ajudar na tua trajetória pessoal. Qual que é o tema central nosso? Desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal e profissional. Eu atuei na publicidade, eu sou empreendedor, tenho a clínica e sou psicólogo clínico. Então, toda essa experiência de anos, né, desde a minha adolescência, muitas inquietações, angústias, me levaram a um pensamento profundo acerca do ser humano, da vida. E agora a gente vai compartilhar isso, né, ajudando pessoas e, na verdade, sendo ajudado também, porque eu aprendo demais com as pessoas que eu atendo e também ajudo as pessoas a poderem crescer, se desenvolver. Então, a nossa live de hoje vai falar a respeito de algo muito interessante. São reflexões sobre a depressão, a ansiedade e o estresse. Tá? Esses três estados emocionais desalinhados têm causado uma imensa quantidade de pessoas com problemas de saúde. Mas assim, eu queria inicialmente dizer que esses três estados agravados são muito sérios. E não é numa live como essa, não é com autoajuda, não é com frases curtas que você vai lidar com isso e resolver. Então, dependendo da graduação do teu estresse, da tua depressão ou da tua ansiedade, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um médico que vai avaliar o que está acontecendo com você e provavelmente ele vai te indicar psicoterapia. Hoje em dia existe um consenso na área científica de que essas duas ações conjuntas podem resolver esses casos mais graves, né? Apesar de que um grupo é muito resistente a qualquer tipo de tratamento. Mas assim, nós não vamos tratar disso hoje. Eu não vou tratar desses casos mais graves. O que a gente faz aqui em mentoria é olhar alguns estados emocionais, alguns estados que podem estar te incomodando e que não são tão intensos e tão graves que necessitem de você procurar um médico ou até mesmo terapia. É disso que nós vamos tratar. Veja, todo monstrão começa como um monstrinho, né? Ou seja, todo grande monstro que alcança a maturidade, né, começou como um bebezinho monstro. Então, o fato de você administrar bem determinados estados emocionais pode evitar que no futuro eles se agravem muito, né? Então eu queria assim, iniciar esse tema, iniciar o assunto, dizendo o seguinte: esses estados interiores, né, seja o estresse, seja a depressão, ou seja, a ansiedade, você vê que eu estou falando assim, estresse no presente, depressão no passado e ansiedade no futuro, né? Eles são estados emocionais naturais do animal humano que nós somos, né? Então, por exemplo, a tristeza e a raiva que estão mais relacionados com estados depressivos. A tristeza é algo fundamental da vida humana, né? Você precisa da tristeza. A tristeza é uma emoção legítima.
ela é um lamento, ela é algo que é necessário para você refletir melhor a vida. Não sei se você já percebeu, já olhou em você mesmo e nos outros, mas você vê a vida melhor às vezes, você precisa da energia da tristeza para se desapegar de algumas coisas, para deixar algumas ilusões de lado, para entender que algumas coisas realmente não valem a pena. Ou seja, você precisa ficar triste para enxergar a realidade, tomar algumas decisões e para viver, né? Então, a tristeza, ela é um componente natural da vida humana. Eu fiz uma relação aqui da tristeza com a raiva, né? A raiva, ela não é muito bem avaliada socialmente, mas ela é uma energia que nós também precisamos e que é interessante na nossa vida, ou seja, ela é necessária na nossa existência. Então, às vezes, nós precisamos da raiva para fazer algumas coisas, para tocar algumas coisas, para resolver algumas coisas, para cortar algumas coisas. Então você percebe, seja a tristeza, seja a raiva, que assim, nós podemos dizer que ela está na base da depressão, são emoções, são vibrações, são energias que são importantes para a vida humana. Então você percebe aqui que não é a tristeza ou a raiva ou um determinado estado emocional em si. O problema é a intensidade com que isso acontece e a duração com que isso acontece. E nós vamos começar a tratar disso. Uma outra coisa, por exemplo, a intensa atividade, né, que vai se acumulando e que culmina no estresse, ou seja, não sei se você já esteve fazendo qualquer coisa em casa, no escritório, cuidando dos filhos, que acumulou um monte de coisas ali que você precisava resolver. E isso te leva a um estado tensional, né? Te leva a mais atenção, a mais habilidade, a mais acuidade. Você começa a ficar tenso, libera determinadas substâncias que te ativam mais e você sai resolvendo as coisas. Então, esse estado de muita atenção, de intensidade, ele também é importante, né? Só que se ele for muito intenso e se ele durar muito, ele vai estressar você, né? Então, nós temos um estresse que é positivo, um estresse que é favorável. Aliás, assim, se você não tiver um pouco de estresse, você não vai ter força e energia, né, para resolver determinadas coisas. Então, é importante, você já deve ter percebido isso, que às vezes você está meio mole, né, você está meio lascivo demais e as coisas não andam, né? Então você precisa de uma liberação de determinadas substâncias dentro de você para você agir, para você tratar das coisas. Então o estresse, essa atenção, essa ativação de toda a tua biologia para te dar intensidade de resolver algo é importante, é necessário. O problema é quando isso dura meses, né? Quando você não começa a dormir mais, quando você começa a ficar com sudorese, quando você começa a ficar extenuado, você começa a não raciocinar direito. Então aí o estresse passou dessa medida saudável e necessária que você tem que ter para fazer as coisas. Olha que legal. Vamos analisar os estados emocionais naturais antes deles acabarem perdendo o controle dentro de nós, né? A preocupação, o medo e o receio, né, eles são importantes. O medo, ele é protetivo, né? Quando você sente medo, é um sinal de alerta, o teu corpo libera um monte de substâncias, você fica com a audição mais apurada, com o olhar mais apurado, com os sentidos mais apurados, e o medo te protege, você se autoprotege através do medo, do receio, né? A preocupação, ou seja, você pensar um pouco antes da coisa acontecer, ela é importante,
Você só planeja se você se preocupa, né? Você precisa se ocupar antes, você precisa estar pré-ocupado para resolver algo. Então, esses estados emocionais, seja o receio, seja o medo, seja a preocupação, eles são importantes, fazem parte da biologia humana, são estados interessantes para a solução de determinados problemas. Mas, se você começar a ficar intensamente preocupado e longamente preocupado, você deixa de estar presente. Porque você começa a se deslocar para o futuro. Você tem medo do que vai acontecer. Você tem medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de não conseguir se alimentar, medo de perder o namorado, medo de perder o marido, medo de que o filho morra, medo do que vai ficar doente, medo do que... Você começa a entrar em um estado onde o teu interior começa a sair completamente do momento presente. E você começa a liberar substâncias no teu corpo, que é o que acontece nos 3 estados, seja na depressão, seja no estresse, ou seja na ansiedade. Qual que é o problema que acontece? Determinados painéis emocionais, determinados painéis interiores, que são formados fortemente em você por causa desses 3 estados, fazem com que todas as glândulas do teu corpo segreguem substâncias, né? Hormônios, neurotransmissores, neurohormônios, que vão ativar teu coração, batimento cardíaco, sudorese, todos os teus sentidos, a pele, enfim, tudo no teu corpo vai ser alterado por causa desses estados. E você vai acabar adoecendo, né? Então, voltando, né? A preocupação, o receio, o medo são emoções, são estados mentais, são estados afetivos que são importantes para você viver. Mas quando isso se torna intenso demais ou prolongado demais, isso vai te levar ao adoecimento, né? Então, assim, nós já entendemos que tanto a depressão, quanto o estresse, quanto a ansiedade podem estar em graus, né, que são naturais, né, necessários para a vida humana. Você, inclusive, durante o teu dia, durante a tua semana, se você tiver autopercepção, você vai ver que tem momentos que você está mais triste, você está um pouquinho deprê, que você está mais chateado, né? Isso é um estado importante. Você vai perceber que em determinados momentos você está muito tenso, agindo com muita intensidade, fazendo coisas com muita intensidade. Isso é um estado importante, necessário. Às vezes você vai se sentir muito preocupado, um pouco ansioso, não sabe direito o que vai acontecer, um pouquinho de medo, tem uma coisa nova que você precisa resolver ou fazer. Então nós vimos que esses estados são interessantes, necessários. O problema é 2 coisas, né? Basicamente. A intensidade com que eles ocorrem, então eles podem ser intensos e durar pouco, ok, né? Passou por aquilo, você usou aquela energia por algum motivo e atravessou, né? Mas se eles forem intensos e começarem a permanecer na tua vida, aí você pode estar indo para um abismo, né? E aí você vai ter que usar medicamentos para poder tentar alterar essa bioquímica e eletromagnética do teu corpo, que foi colocada numa certa frequência, entendeu? Então, determinados estados emocionais. O problema é que porque a medicina antes era um pouco cética quanto à terapia, né? Alguns psiquiatras achavam inútil, eles acreditavam no medicamento em si. Mas o que foi descoberto pela ciência, né? Que existe uma via de 2 mãos, ou seja, determinados estados químicos, sem dúvida nenhuma, promovem emoções negativas em você, estados de humor péssimos.
Mas só que a visualização de determinadas coisas, ou seja, painéis emocionais, cognitivo-afetivos, mudam a bioquímica do teu organismo. Então, qual é a causa e qual é o efeito? Ou seja, você está deprimido, estressado e ansioso porque um painel cognitivo emocional se instalou em você e você o promoveu, ou há um problema endógeno, o teu organismo não está produzindo determinadas substâncias bioquímicas e você então vê a vida do jeito que você está vendo. A medicina, a princípio, achava que era só um problema de medicamento, né? Depois começou a haver um pouco mais de humildade e entender que há uma via de duas mãos. Então, por isso que hoje o mais recomendável quando esses estados saem do controle intensamente é que a psiquiatria, né, um médico que cuida da mente, e um psicoterapeuta, alguém que cuida de como o indivíduo conscientemente lida com a cognição, os afetos, com as intuições, com a vida dele, esse conjunto é que pode ajudar no caso de depressão, estresse e ansiedade. Bom, eu queria então agora entrar no campo de ajuda, né? Como lidar com isso? Vamos entender um pouquinho a fisiologia desses processos, né? Então, por exemplo, basicamente nós vimos que a dor, ou seja, alguma coisa que aconteceu no teu passado, o desejo, alguma coisa que você quer muito, e o medo são bases desses estados emocionais, né? Não sei se você consegue perceber isso, né? Ou seja, a dor, alguma coisa que você sofreu, pode ter te gerado medo, pode ter te gerado raiva, pode ter te gerado inconformidade, né? Você viveu algo e basicamente aquilo doeu em você. A dor está lá latente, né? Ou então você está num estado do teu presente, você sente uma inconformidade, você tem um desejo de alcançar alguma coisa. Pode ser casamento, filho, uma profissão na tua vida, você quer crescer financeiramente, você quer se destacar socialmente, eu não sei. Enfim, você tem uma área de desejo aonde você te impulsiona para buscar um monte de coisa e você começa a mudar a tua rotina, o teu dia e se sobrecarregar e etc, né? Ou então, você tem medo, você tem um estado de medo interior que você começa a ficar com receio. Você vai perder o emprego, vai perder o trabalho, vai perder o namorado, vai perder o filho, vai perder o amigo, vai perder... Você começa a ficar apavorado, né? Então, a pergunta para você é o seguinte: você é o que dentro de você? Essa é uma questão muito importante. Você, o que é você em você mesmo? Você é os teus sentimentos? Você é os teus desejos? Você é os teus estados de medo, angústia, desejo, ansiedade? Existe um você separado disso? Ou seja, você percebe a você mesmo naquele estado de ansiedade. Você percebe a você mesmo no estado de medo. Você percebe a você mesmo desejando intensamente algumas coisas. Então, nossa chave primeira, né? Nossa chave fundamental, nossa chave mestra, consciência. Eu não compreendo que haja separações dentro de você. Tudo é você. O que você tem medo, o que você deseja, o que você intensamente faz, tudo é você. Mas existem uma série de mecanismos que foram colocados para funcionar dentro de você. Eu não gosto muito da palavra inconsciente, mas existe graus de atividade no teu interior que são automáticos, vamos chamar de subconscientes, ou seja, processos que estão acontecendo na tua vida
dos quais você não está controlando conscientemente aquele processo. Esse processo, por um mecanismo natural do corpo, ou seja, se a tua consciência fosse cuidar de cada aspecto dentro de você, você travaria, não processaria tudo, né? Então, sabiamente, a natureza fez o quê? Ela deixou uma série de processos automáticos. Ou seja, você entra em contato com aquilo num determinado momento, pensa bem nisso que eu estou te falando. Você admite aquilo, você bota aquilo para funcionar dentro de você e aquilo fica lá, entendeu? Aquilo fica funcionando dentro de você. Só que você não está mais com atenção naquilo, mas aquilo está trabalhando. É que nem, por exemplo, agora, glândulas estão segregando uma série de substâncias dentro de você, o teu passado está arquivado dentro de você, estados que você viveu, memórias de coisas horríveis e de coisas muito boas, está tudo aí dentro de você. Mas está onde dentro de você? Né? Está funcionando no automático, está rodando. Não é que está parado isso dentro de você. Então, por que é que a consciência para nós é a chave mestra do processo humano? Porque nós, inclusive, uma das frases do nosso movimento que eu estou realizando aqui, você vai encontrar no YouTube, no nosso grupo do Telegram, eu vou trabalhar muito isso, é uma palavra nova que a gente criou aqui, um neologismo, que é assim, conscienciação. Ou seja, o A final da palavra consciência vira ação, conscienciação, né? Ou seja, você tomar consciência do teu país, do teu estado interior, e você ir buscar, ou seja, ir lançar luz sobre um aspecto da tua vida que pode estar funcionando mal e fazendo com que determinados estados emocionais, estados cognitivos, estados biológicos estejam sendo ativados por causa disso. Ok? Então, resumindo o que eu falei até agora, que eu acho que assim, é muito importante para a tua vida isso. Nos meus atendimentos eu tenho usado esse raciocínio, não sei se eu estou complicando demais, mas eu quero simplificar para você. Existem um monte de operações dentro de você que estão ocorrendo relacionadas à tua vida, ao teu passado, ao teu interior e que estão numa área subconsciente, ou seja, elas estão ativas, mas a tua consciência não lança foco sobre aquilo naquele momento. Então, a primeira dica, né? O primeiro trabalho que a gente deve fazer, ativar o poder da nossa consciência, ou seja, eu começar a vasculhar o meu interior e vasculhando o meu interior, eu poder identificar áreas que podem estar trabalhando contra mim. Ah, mas por que alguma coisa eu iria admitir que trabalha contra mim? Como é que eu ativei isso, né? É interessante. Então aí nós vamos precisar entrar num próximo assunto que também tem sido central, e aí eu não sei qual é a tua percepção disso, mas eu quero te chamar a atenção para esse raciocínio, vai te ajudar em muitas áreas da tua vida. Olha, existem duas forças básicas funcionais no universo, né? O impulso da vida e o impulso da morte são fundamentais para tudo que existe, né? Se você olhar a natureza, se você olhar tudo que acontece, você vai ver esses dois campos de energia flutuando. Eles são interativos, necessários, fundamentais. É a força positiva e negativa, é o yin e o yang, você vai encontrar isso em todas as escolas de sabedoria e conhecimento, e você vai encontrar na ciência também. A ciência avaliando que existem estados de diferença de energia que criam, inclusive, movimento. Todos os átomos funcionam por estados alternados de eletromagnetismo, por exemplo, né? E toda a natureza usa a energia, os estados diferentes de energia, para estabelecerem processos. Então,
eu vou chamar disso, né? Por exemplo, na live de Solitude e Solidão, se você está acompanhando os nossos trabalhos, se não, procure o canal do YouTube, está tudo armazenado lá. Você sabe que no Instagram fica só 24 horas, mas eu baixo e coloco lá no YouTube, para você ouvir de novo. Então nós falamos sobre aquele lobo que era infiel, havia dentro de nós, e um lobo que era amigo dentro de nós. Esse é um fundamento do que nós vamos tratar. Então, nós vamos chamar aqui de uma força vertical eu, né? Uma força que tende para o alto, e vamos falar de uma força morte, ego, horizontal, né? Que tende para aquilo que é ruim, para aquilo que é morte. Né? Você tem um fator de agregação dentro de você e um fator de desagregação. E é interessante que nós, muitas vezes, a nossa consciência se alia com coisas que são disfuncionais dentro de nós. Né? Aí você pergunta, bom, mas como que isso acontece? Bom, essas forças, elas são interessantes. Né? Normalmente se pinta, né, o mal, aquilo que é destrutivo, apenas de maneira feia. Né? Nós temos, olha, presta atenção nisso que eu vou te colocar. Nós normalmente confundimos o belo com o bom e o feio com o mal. É uma associação natural que nós fazemos. Né? Sempre você vai imaginar alguma coisa bela como boa. E você vai imaginar uma coisa má como feia. Esse é o primeiro engano básico, né? Que pode te levar a abraçar o mal e beijar ele na boca, né? Então, assim, nós, o mal, a morte, as trevas, ela tem um encanto, ela tem uma atração, ela é fonte de um prazer, assim como o bem também é fonte de encanto, prazer e atratividade. Essas duas energias são atrativas dentro de nós. Então você pode estar fazendo opção por uma coisa negativa dentro de você. E aí nós vamos então voltar para o passado, para o presente ou para o futuro. Talvez a tua consciência tenha se aliado no passado a um foco de dor ou de um trauma que você viveu, medo, né? E talvez no presente você se aliançou com um desejo intenso de conquistar algo. E às vezes aquilo não é bem funcional para você, mas você viu beleza naquilo e se aliançou com aquilo. Ou então, às vezes, você está olhando para o futuro e está completamente inseguro e com medo, né? E você faz uma aliança de proteção, onde para você tem que ficar agindo no presente, agindo para não viver o que está lá no futuro. Então é dessa maneira que você faz aliança com a depressão, que você se aliança com o estresse e que você faz uma aliança com a ansiedade. Existe algum acordo que você fez em algum momento da tua história, porque há uma participação nossa nesses estados. Eu queria que você pensasse sobre isso. Eu não sei se você está incomodado com algum desses estados. Você fica roendo a unha, né? Comendo a cutícula e arrancando pele. Você fica mexendo no cabelo, mexendo no cabelo, mexendo no cabelo, né? Você fica fazendo um movimento repetitivo, intensamente, e etc. Né? Ou então você não consegue fazer as suas atividades, fica muito mal, triste, não sente energia. Né? Ou então você fica tenso demais, você está percebendo que alguma coisa não está bem, as coisas te preocupam muito. Né? Se você está vendo esses estados emocionais se alojarem na tua vida, estarem começando, ou se já faz algum tempo que você percebe isso, então é hora de mergulhar. Né? Então, bom, falamos sobre as duas energias fundamentais da vida humana e de como nós nos aliançamos com aquilo que às vezes não é bom dentro de nós. Né? O que é básico aqui? É o que assim nós vamos bater nesse canal sempre nisso, autoconhecimento. Eu preciso conhecer a mim mesmo. Né? E para isso eu preciso conhecer a minha história. A gente está estimulando aí quem nos segue a começar a escrever a sua história. Isso é um exercício fundamental, né?
Pega lá do teu nascimento, da história da tua mãe e do teu pai, começa por lá e vem aí a cada 5 anos fazendo um exercício para você escrever a tua história. Você vai perceber que na tua história vai ter uma narrativa. O que é uma narrativa? Sabe, é aquilo que descreve o que acontece, dando sentido às coisas, né? Mas você também vai perceber uma metanarrativa. Ou seja, além daquele sentido mais óbvio, você vai perceber que há uma interação da vida com você. Bom, aí nós vamos entrar num campo que apela para a intuição, para aquilo que é a espiritualidade humana. Se você é nihilista, ateu ou agnóstico, talvez isso seja mais difícil para você. Fora dessas categorias, é mais fácil você compreender que há uma energia, um sentido, uma vida infinita, algo que conspira com o progresso da vida, com o desenvolvimento, com o ser humano. Se você sente isso, então é hora de você olhar para a tua história e entender que ela está fazendo um desenho. Se você também compreende que a vida é o sentido máximo, né? Como nós falamos aí na nossa outra live da missão, propósito, sentido, se você perdeu, vê lá no canal do YouTube. Tudo isso envolve autoconhecimento. Então, qual é, o que está sendo desenhado como propósito na tua vida? Qual que é a tua missão? Qual que é o sentido que a tua narrativa tem? E qual metanarrativa, né? Qual sentido transcendente toda a tua vida está ocupando? E aí, de repente, será que é por falta disso ou por um mergulho mais profundo nisso que esses estados emocionais e essas alianças com aquilo que não é tão saudável pode estar atrapalhando a tua vida? Né? Então, estimulo você ao autoconhecimento, estimulo você a olhar para a tua história e escrevê-la. Pega um Word, pega um caderno e vai escrevendo o que aconteceu fisicamente, emocionalmente, intelectualmente, essencialmente, espiritualmente, na tua vida profissional, na tua família, quais foram os fatos, né? Se há marcas profundas no teu genograma, né? Ou seja, se teu pai, tua mãe, teus avós, teus tios, né? Tem histórias que podem ter criado mitos e narrativas que foram transferidas para você, anote isso. Pense sobre isso, veja isso. Talvez isso vá te revelar por que desses estados de ansiedade, de medo, né, ou de entrega intensa a um objetivo que você direito não sabe qual é. Então, assim, para você descobrir um pouco da tua depressão, do teu estresse ou da tua ansiedade, é necessário que você se conheça, que você conheça a tua história, né? Conhecendo a tua história, talvez você vai identificar nela o motivo fundamental que te levou a esse estado cognitivo afetivo. Então, por exemplo, você pode ter tido um grande trauma de pobreza na tua infância, né? Ou uma fase, ou um período, ou mesmo uma condição muito difícil da onde você vem. E aí você vive com medo de perder tudo. Isso te dá um impulso de trabalhar exageradamente, de não fazer mais nada da tua vida. Então você vê, você fez uma aliança em algum lugar dizendo: eu nunca posso passar de novo pelo que eu passei. E aí você pode ter 10 milhões no banco, que você vai viver como se fosse um mendigo. É interessante isso. Por quê? Porque você se aliançou com uma história dentro de você, e aquilo faz com que você movimente todo um sentido do teu fazer, do teu sentir, do teu viver, que está no automático. Você não é mais senhor daquilo. Você pode ter vivido um grande trauma, uma dor profunda, você pode ter perdido tudo, você pode ter ficado com muita raiva da vida. E aí você se fecha, se deprime, fica triste, não quer mais agir, não quer mais viver. Então é necessário você entrar lá e entender o que aconteceu. Nós vamos falar em outros temas aqui sobre questão de autorresponsabilidade e etc. Vão ter temas bem legais aí para frente, não perca as próximas lives. Então assim, esse teu estado atual
ele pode estar numa área do teu subconsciente ativado pela tua consciência num determinado momento. Aliás, como eu costumo brincar aqui, né? A gente dá 100% de desconto até os 12 anos, né? Dos 12 anos para frente, a gente começa a retirar os descontos, né? Dos 21 para frente não tem mais desconto, é tudo é tudo à vista, não tem mais desconto. Você é responsável. Bom, então, eu queria trabalhar assim, se você entender na tua história o que pode estar ocasionando esse estado de depressão, estresse ou ansiedade, aí você vai ter a possibilidade de olhar a tua ecologia, o teu ambiente, né? Olhar o teu momento de vida, o teu mapa presente de vida. E aí talvez você possa estudar o teu ambiente e entender o que está ativando comportamentos de depressão, estresse e ansiedade, porque esses comportamentos podem estar sendo intensificados através de gatilhos, de disparadores, entendeu? Então, ó, né? É uma construção, você entendeu melhor o teu passado, talvez identificou o que possa estar te dando esses estados, e agora você olha o teu presente e fala, puxa, isso daqui aumenta a minha depressão, aumenta a minha ansiedade, aumenta o meu estresse. Aí você vai passar a estudar pessoas, situações, às vezes músicas, textos, filmes, sentimentos, que podem estar amplificando o teu estado interior. Então, assim, quando você fica mais triste, você percebeu o que aconteceu um pouco antes ou durante aquele início de tristeza? Será que você, sempre que encontra com alguém, aquilo se intensifica? Ou quando ouve uma música, ou quando você está diante de um quadro, ou quando você está num cômodo da tua casa, ou num determinado horário do dia, o que está sendo o gatilho do teu estado de tristeza ou de estresse ou de ansiedade? Há gatilhos, então você tem que estudar o teu comportamento, pessoas, situações, músicas, textos, sentimentos, aquilo que está ao redor desse teu estado, né? Eu vou te dar de maneira bem simples uma definição que não serve para profissionais que lidam com isso, mas que para leigos entenderem basicamente os conceitos, eu acho que é uma definição interessante, né? Ajuda. Então, a depressão é definida como um excesso, um acúmulo, né? Como problemas ocorridos no teu passado, normalmente, né? O teu estresse é um excesso de presente, ou seja, você está com uma situação momentânea sobrecarregada, uma intensidade exagerada no teu presente. Você acumulou presente demais. E a ansiedade é descrita como um excesso de futuro, ou seja, você saiu do tempo e está lá na frente. Então veja, ou você está lá atrás e não está presente no que você está vivendo agora, ou você está tão esmagada pelo teu presente que você perdeu a noção dele, no caso do estresse, ou você está presa no teu futuro e não consegue estar no teu momento agora. Então, no caso da depressão, que pode ser coisas do passado, né, tem duas ferramentas que eu vou sugerir para você que podem te ajudar muito, ferramentas simples, né? Mas não deixam de ser complexas, elas têm uma simplicidade aparente, mas uma complexidade profunda, que é o perdão e o arrependimento, né? Hoje em dia tem uma máxima muito triste onde as pessoas falam que não se arrependem de nada que fizeram, só se arrependem do que não fizeram, né? Não caia nessa. O arrependimento é uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Você vai entender que o teu passado não é fixo. Nem o teu futuro é fixo, e nem o presente, né? Ou seja, você pode reescrever o teu passado, é possível você reescrever o passado, mudar o teu passado, porque você pode
voltar ao teu passado e se colocar em um ponto dele, onde você vai vê-lo de uma outra ótica. E você vai então revivenciá-lo, você vai ressignificar o teu passado. E você pode fazer isso com o presente, você pode ressignificar o teu estado presente. E também você pode fazer isso com o teu futuro. Porque à medida que você muda a tua percepção do presente, o teu futuro está passando por alteração. Recomendo o filme Efeito Borboleta. Filme maravilhoso. Pelo menos o primeiro da série, acho que são 3 que fizeram, mas o primeiro é fantástico. É um filme maravilhoso que vai te ajudar a entender isso. Como que você pode mudar o passado, presente e futuro. E como, na verdade, passado, presente e futuro são coisas simultâneas. Eu sei que esse é um tema para uma outra live, mas enfim, né? Então, arrependimento e perdão são chaves para o passado. Né? Arrependa-se profundamente do que você fez. E se o arrependimento for legítimo e você prejudicou alguém, restitua essa pessoa, faça um arrependimento legítimo. Né? Se alguém te fez alguma coisa, mergulhe nisso e libere perdão. Uma das coisas mais difíceis, eu acho que o perdão é uma coisa que vem da verticalidade, do divino. Né? Mas você pode trabalhar isso para você e buscar o perdão também. Outra coisa, o excesso de presente, né? Então, assim, eu tenho dado algumas ferramentas interessantes. Visite de vez em quando um cemitério. Eu sei que pode parecer uma coisa meio punk, né? Não precisa de preto lá, nem de bota de coturno e etc. Não. Mas assim, se você está muito sobrecarregado, né, vá dar uma volta em algum cemitério público e olhe principalmente aquele lugar onde ficam os ossos, que tem as fotos, né, e veja todo mundo que está lá. Né, e perceba que as coisas, elas passam e que às vezes você está deixando de viver emoções, sentimentos, curtir pessoas, viver coisas que têm muito significado e você está ausente do teu presente. Né? Vou contar uma história que é bem conhecida, você já deve ter ouvido rapidamente, que fala a respeito disso. Um rei ia para um empreendimento de guerra, conquista e etc. E tinha um sábio maravilhoso no reino, e ele procurou esse sábio antes de fazer a viagem e disse qual que seria o maior conselho, e o sábio falou, olha, agora eu não tenho nenhum conselho para te dar, mas eu tenho um anel, ele tem 2 lados, e aí você vai ter uma frase, mas eu pediria que você só abrisse essa frase no momento de maior vitória e esplendor que você tiver nessa viagem, ou no momento de maior tristeza e de dificuldade. E assim o rei foi. E quando ele foi, chegou num determinado momento onde ele estava realmente quase perdendo a vida, os exércitos e tudo mais, e ele estava ficando confuso, inseguro, não estava mais tomando decisões. Aí ele lembrou do anel, e ele abriu a parte de baixo do anel, e aí tinha uma escrita no anel, na língua dele, dizendo assim, isto também passará. E aí o rei olhou e falou, é verdade, né? Eu posso morrer ou não posso permanecer vivo, mas esse momento aqui é passageiro. E isso renovou a mente dele, as emoções dele, ele viu estratégias novas e venceu. E aí quando ele estava no auge da vitória, aquele movimento fantástico, aquela festa, aquela euforia, todos gritando que ele era o maior general, o maior rei, o maior... Ele lembrou de novo do sábio e abriu o anel na parte de cima. Bom, você já deve saber a frase, né? Isto também passará. Então nós temos uma certeza, né? Tudo passa. A questão parece que está muito mais ligada à percepção e à qualidade de vida que você tem a cada instante. E às vezes você está perdendo tudo isso porque ficou no passado, está com muito presente, ou se lança para um futuro que você nem sabe se vai existir. Né? Eu atendi uma pessoa uma vez dando consultoria, aconselhamento empresarial, o marido tinha uma grande transportadora e estava super endividado e uma situação muito complicada, e esse cara se suicidou. Né? E aí a esposa dele, que mal entendia de transporte, entrou lá no negócio e acabou pegando pessoas que eram mais antigas na empresa, que deram boas ideias, diminuiu o negócio, modificou ele, e a empresa foi para frente e ela voltou a ganhar bastante dinheiro.
Por que que ele não fez isso? Porque a imagem dele como empresário, o fato dele ser um cara bem-sucedido, ele não podia recuar, era uma pressão, ele tinha medo, receio, ele não queria que os colegas dele, empresário, vissem ele naquele estado, então ele preferiu se matar. Então eu queria caminhar aqui para a nossa conclusão, dizendo assim, entregue o teu futuro, né? Se você tem ansiedade e você não descobre ainda direito por que você está tão preocupado, por que você tem tanto receio, né? Se relacione mais verticalmente, entenda que a vida é passageira, que as coisas que acontecem na nossa existência, elas são transitórias. Confie que haja uma vida infinita e que provê tudo para você do que é importante e belo, né? Lembre-se de coisas, por exemplo, procure lembrar na tua história o que está acumulado. Será que você entrou num ciclo de não fechar as coisas, né? Não concluir as coisas? Você tem muita coisa aberta no teu passado, relacionamentos que não foram muito clarificados, você até hoje não sabe direito o que aquele relacionamento é, inimizades, problemas com pessoas, coisas que você começou e não terminou. Volte no passado, dê um detox aí no teu passado, passe ele a limpo, coloca o nome certo nas coisas, resolve elas, né? Se for preciso, lança arrependimento, lança perdão e encerra isso. Alguma coisa não está harmonizada no teu presente, ou seja, não está claro, aquilo não se define, você não sabe se fica, se vai, se a outra pessoa entra, se ela sai, se você vai, ou seja, uma coisa confusa. Resolve, meu irmão, resolve, minha irmã. Põe um ponto final, muda o canal, altera o processo, entendeu? Desiste, perde, né? Às vezes você vai perder aqui para ganhar lá na frente, entendeu? Não fique prendendo, não fique retendo, não fique agarrado com aquilo ali, como se aquilo dependesse toda a tua vida. Às vezes não é, às vezes não tem essa intensidade toda. Então assim, feche ciclos, coloque nome certo nas coisas. O que é negócio, o que é amizade, o que é amor, o que é vantagem, o que é perda, ponha nome, coloque nome nas coisas, porque você colocando isso se define, não deixe campos abertos demais dentro de você, chaves sem serem fechadas, coisas sem terem ponto final, dá uma limpada e uma saneada nisso. Aliás, eu recomendo que todo final de ano, mesmo na tua casa materialmente, você faça isso. Dá uma varrida, cara. Libera tudo. Põe no lugar, limpa, doa. Distingua obstinação de persistência. Olha, você persistir nas coisas é incrível. Você não desistir delas é fantástico. Mas assim, se aconselhe. Busque alguém, porque há uma diferença entre você ser persistente e você ser obstinado. E a tua vida não ir mais para lugar nenhum porque você está preso naquilo. Muda o canal, altera o negócio, entendeu? Sai fora. Quando a coisa não funciona, investe naquilo. Eu sou favorável à persistência. Cuidado com a obstinação, ela pode ser um péssimo caminho para você. Bom, o centro do que nós falamos, estudo de si mesmo, conhece-te a ti mesmo, é fundamental. Escreva a tua história, entenda os seus ciclos, ou seja, que ciclo você está agora? Ciclo do amor, ciclo do trabalho, ciclo de dinheiro, ciclo de cuidar da saúde. Você está enxergando alguma coisa que está mais intensa na tua vida agora, que você tem que se dedicar mais? Né? Meditação ativa, eu vou ter uma live aqui só sobre meditação ativa. Meu Deus, melhor coisa para meditação, para esses estados emocionais alterados, é a meditação. E eu vou trabalhar uma meditação aqui no canal ativa, que não é aquela coisa de você ficar sem pensar em nada, sem ver nada, sem não. Esse modelo, principalmente para nós ocidentais, pode não servir. Então eu vou trabalhar com um modelo ativo de meditação, né? Que é ativa, afetiva e cognitiva. Bem legal. E arrume alguém divertido na tua vida, cara. Sabe? Tem pessoas que te fazem rir, tem pessoas que te descontraem, tem pessoas que são legais de você ter contato. Assim, se aproxime dessas pessoas.
cultive elas, né? Se aproxime delas, visite elas. Assim, tem gente que tem essa condição de te deixar mais leve, entendeu? Procure essas pessoas, né? Eu quero encerrar essa reflexão com uma poesia, nosso momento poético. Eu sei que nada disso é fácil, eu sei que nada disso é simples, eu sei que nada disso é sem trabalho, não quero menosprezar ninguém. E se você está vivendo estados de ansiedade, ou depressão, ou estresse, eu tenho um profundo sentimento de respeito por você. E imagino a tua luta. Então eu trouxe uma poesia do Zé Ramalho, que chama Filhos do Câncer, que ele também musicou. E ela fala a respeito disso, né, das nossas dificuldades e de como a realidade nos impõe desafios. Ela diz assim, eu vou ler só uma parte dessa poesia. Se fosse fácil, todo mundo era. Se fosse muito, todo mundo tinha. Se fosse raso, ninguém se afogava. Se fosse perto, todo mundo vinha. Se fosse graça, todo mundo ria. Se fosse frio, ninguém se queimava. Se fosse claro, todo mundo via. Se fosse limpo, ninguém se sujava. Se fosse farto, todos satisfeitos. Se fosse largo, tudo acomodava. Se fosse hoje, todo mundo ontem. Se fosse tudo, nada aqui restava. Se fosse homem, junto com mulher, se cada bicho fosse como voo, se fosse tudo claro pensamento, nesse momento, nada se criou. O pensamento às vezes precisa ser confuso, as nossas vidas têm que passar por dificuldades, tudo faz parte de um grande conjunto de desenvolvimento e evolução. Não desista, não desanime, não deixe de investir em você e apostar no teu crescimento. Esta live vai estar no YouTube, o nosso canal chama Silvio Vilela-Vila. Se inscreva lá, você pode ouvir isso de novo e meditar. Entre no nosso grupo do Telegram, você instala o aplicativo Telegram e veja lá, Vila Mentoria. Nós vamos, daqui a pouco, quando formar um grupo legal, a gente vai trazer conteúdos e discutir coisas lá. Eu agradeço demais a tua audiência, acompanhe a gente, nós vamos ter uma próxima live, nós vamos fazer sempre de quarta ao meio-dia e também de sexta-feira às 8 da noite. A próxima live chama Chave, Poder, Sabedoria e Ação. Como essas atitudes podem alterar a sua vida. Conscienciação, a nossa chave mestra. Não perca, sexta-feira às 8 da noite. Eu espero que esse conteúdo desenvolva a tua vida, acrescente no teu interior, possa fazer você crescer, superar a você mesmo, olhar para coisas muito difíceis hoje e um dia dizer: uau, me livrei delas, cresci, amadureci. É isso que eu desejo para você.